Contas públicas têm rombo de 230 bilhões de reais em primeiro ano de Lula. O pior resultado desde 2020. Vamos lembrar que em 2020 houve a pandemia e aí o governo, obviamente, teve que estourar mesmo as contas públicas. Tirando 2020, a gente tem um gráfico até, que é a próxima imagem aí, que tem esse histórico mais longo dos resultados. Você vai ter aí que é o pior resultado da série histórica, né? Tirando, obviamente, 2020. Você tem ali, a partir do governo Dilma, né? Você sai do positivo, começa a ir para o negativo. Quando o Temer assume o governo, essas barrinhas elas vão diminuindo de tamanho. Vem a pandemia. Após a pandemia, o governo Bolsonaro tem um superávit. E agora, primeiro ano do governo Lula, mais de 230 bilhões de reais de déficit, ou seja, gastando mais do que arrecada. Isso com todos os aumentos de impostos e tudo mais. Ricardo Gomes, já estamos aí com o seu áudio restabelecido. Queria que você comentasse agora já também com essa informação que acaba ficando em segundo plano, né? Com tudo isso de Polícia Federal, Bolsonaro, apreensões, você não dá tanto foco assim para um resultado como esse. Só para concluir, concordando também com o que os colegas falaram, o contexto é muito ruim, né? Porque o contexto de uma operação dessa é um contexto que você tem o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, a caminho do Supremo Tribunal Federal, que olha para o presidente da República e diz assim: a causa da Polícia Federal agora, presidente, é a sua causa, ou seja, a causa do Brasil. Ou seja, um ato de colocar a Polícia Federal a serviço da causa do presidente e não da causa da lei. Você tem a matéria a nota do Lauro Jardim dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tem agora um próximo alvo entre os bolsonaristas, ou seja, um ministro da Suprema Corte que elege alvos entre uma determinada corrente política, ou seja, os bolsonaristas são alvos. A questão é pô-los na ordem adequada. Aí você tem uma ordem desta natureza expedida num momento em que se sabia em que Bolsonaro estaria junto com os seus filhos todos no mesmo lugar, porque fizeram uma live que foi até altas horas da noite. Tudo isso vai compondo e esse jornalismo histérico que sequer se pode chamar de jornalismo. Tudo isso compõe essa falta de credibilidade que uma operação séria requereria. Então, nos perdoem se nós olhamos e, em vez de achar, num primeiro olhar, que a gestão passada fez uso político das forças de segurança, e nós tenhamos o temor de que isso esteja acontecendo agora, neste momento, com esta operação. Tudo isso precisa agora de um esclarecimento muito cauteloso. E isso também é uma cortina de fumaça para esse fracasso, né? Primeiro, confirma aquela tese de que todos os gráficos daqui para sempre terão um asterisco no ano de 2020. Aqui era o ano da pandemia. Então, para absolutamente qualquer dado distorcido pela pandemia, tirando este ano de 2020 fora, é o pior resultado do Tesouro, da história. Então nós estamos caminhando para uma argentinização. Acho que nós estamos tentando equilibrar no Brasil a redução de déficit que o Milei quer produzir na Argentina. Nós vamos estar argentinizando aqui o que eles estão desargentinizando lá, né? Já fizemos essa operação aí a la Venezuela, né? Que aliás é outro tema que tem que vir para a tela aí, que é a perseguição política da oposição.